Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecas. Sou proprietária do Ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinás, 739, aqui em Moema, São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa bolsa aqui para vocês. Se você tiver interesse em fazer essa ou outras bolsas, como essa carteira super fácil, e também eu tenho a bolsa maior, que eu fiz um conjuntinho. É só se inscrever. E também eu tenho os projetos, para você que mora fora de São Paulo, é só entrar em contato que eu te mando os projetos que vem o molde da bolsa, o passo a passo e a foto para você visualizar e engrenar na sua costura. Agora vamos ao nosso passo a passo. Para fazer essa bolsa, eu cortei para o corpo da bolsa 2 vezes no feltrinho e 2 vezes no estruturado. 2 vezes para o corpo da bolsa e 2 vezes para o forro. Então aqui eu vou prender esse meu tecido sobre o estruturado. Vou prender em toda a volta com pontos em zigue-zagues. Então aqui eu alfineto e vou fazer o zigue-zague. Então aqui eu prendi o feltrinho estruturado. Agora eu prendi o tecido. Agora eu já posso cortar esse excesso de feltro que eu tenho aqui em toda a volta do corpo da bolsa. Então aqui eu tenho 2 vezes para o corpo, 1 vez, 2 vezes para o fundo e 2 vezes também para as laterais. Agora eu vou preparar a vista do zíper, que eu também o fiz no estruturado, no feltrinho e em seguida o tecido. Agora eu vou costurar o zíper. Então aqui eu vou costurar direito com direito do zíper com direito do tecido. Agora eu vou costurar o forro da vista do zíper. Eu vou colocar direito do tecido com avesso do meu zíper. Então aqui eu vou alfinetar também. E vou costurar. Então aqui eu fiz o lado direito do meu tecido. Eu vou agora pespontar aqui a parte de cima da vista do zíper. Então aqui eu vou colocar um alfinete para eu prender esse meu tecido para ele não escapar. Aqui. E agora eu vou pespontar dos 2 lados. Agora eu vou passar o cursor
para eu poder costurar o fundo e as laterais da minha bolsa. Então aqui eu entrei com a perninha, vou cortar a linha que está atrapalhando. Agora eu já posso cortar esse excesso de zíper, que eu não preciso mais desse zíper. Aqui eu tenho o fundo da minha bolsa, eu vou marcar aqui o meio. E vou centralizar esse meio com o meu zíper e vou alfinetar esse meio. E aqui eu vou encontrar essa pontinha com essa parte que é arredondada da vista do zíper. Aqui eu tiro esse tecido para trás. Eu não costuro o tecido do forro, eu só vou costurar o corpo da bolsa. Então aqui eu vou alfinetar. Aqui eu vou encontrar os tecidos e vou costurar. Isso eu vou fazer dos dois lados. Primeiro eu vou fazer esse lado. Pronto. Aqui eu vou fazer da mesma forma. Eu vou marcar aqui, marquei o meio, centralizo com o meio dos dentinhos do zíper. E aqui eu encontro os tecidos, somente o tecido do corpo da bolsa. Aqui. Do outro lado mesmo. Então aqui eu costurei o fundo mais laterais da minha bolsa, eu formei esse anel. E agora eu vou costurar também o forro. Aqui eu vou centralizar direito com direito dos tecidos, tecido de forro. Então aqui eu só costuro o tecido do forro da bolsa. Aqui eu vou encontrar essa pontinha com essa parte meia curvadinha. Então aqui eu vou alfinetar, vou ajeitar aqui os tecidos e vou costurar. Então o corpo da bolsa eu deixo solto, eu só costuro o tecido do forro. Aqui eu venho com esse tecido. Aqui eu formei o forro também da minha bolsa. Como a bolsa é estruturada, ela fica mais difícil para a gente costurar, então eu prefiro montar primeiro a parte do forro. Então agora eu vou montar a parte do forro da minha bolsa. Então eu vou centralizar meio com meio, que aqui eu já tenho os piques. Tem o pique aqui também da parte do fundo, eu vou encontrar.
E aqui eu venho trabalhando com esse meu tecido. Vou distribuir. Para não formar pregas aqui quando eu costurar essa minha bolsa. Vou alfinetar o outro lado também. Agora eu vou fechar em toda a volta. Aqui eu costurei um lado do forro da bolsa, agora eu vou fazer o mesmo passo anterior. Este aqui eu vou deixar uma abertura no fundo para eu poder desvirar. Então aqui eu vou colocar novamente direito com direito, tecido de forro. Vou encontrar os piques, aqui no meio também eu tenho um pique que eu vou encontrar com este aqui. E aqui eu vou distribuindo o meu tecido para eu poder costurar em toda a volta. Neste eu vou deixar uma abertura. Eu vou costurar em toda a volta e vou deixar aqui uma abertura para eu poder desvirar. Então aqui eu já fechei o corpo, o forro da minha bolsa, deixei uma abertura para eu poder desvirar. Agora eu vou montar o corpo da bolsa. Então eu continuo com esse tecido no avesso. Aqui eu vou fazer as marcações do meu molde e vou fazer as pregas. Então aqui eu preciso saber se eu tenho o mesmo tamanho dos dois lados. Então aqui eu vou arrumar essa preguinha aqui da minha bolsa. Aqui eu vou trazer a prega para cá.
Aqui eu vou passar uma costura para eu prender esse meu tecido. Agora aqui eu vou costurar daqui até aqui, essa minha bolsa. Novamente eu vou costurar o outro lado, eu vou fechar todo esse bico aqui, ele ficou como se fosse um bico, né? Então eu vou fechar esse bico da mesma forma que ele formou. Então aqui eu desviro. Agora eu vou marcar aqui, ó, o meio do meu pique que eu tinha feito anterior com este meio aqui, ó. E aqui eu vou passar uma costura novamente, que aqui eu tô formando a alça da minha bolsa. Então eu fiz essa dobra aqui. Vou fazer no outro também. E aqui eu vou costurar. Agora eu vou centralizar esse corpo aqui da minha bolsa e vou costurar. Então aqui eu tenho o meio que eu já fiz bem no começo, assim que eu cortei o tecido, eu já fiz aqui o pique. Então eu vou aumentar esse pique e vou costurar essa parte arredondada com a parte arredondada do fundo da bolsa. Aqui também eu marco o meio. Vou marcar o meio do outro lado. Então aqui eu vou costurar em toda a volta, para depois eu fazer o outro lado. Aqui eu já fechei um lado da minha bolsa, eu vou fazer o mesmo para com o outro lado. Eu tenho isso aqui como se fosse um chapéuzinho, eu vou colocar ele aqui dentro e vou costurar. Então aqui eu costurei toda a minha bolsa, agora eu vou desvirar. Eu desviro por essa abertura que eu deixei aqui no forro. Deixa eu ver se não tem nenhum alfinete aqui. Pronto, aqui está o corpo, o forro da minha bolsa. Agora eu abro o zíper e vou tirar o corpo da bolsa para fora.
Então aqui eu formei, naquela costura que eu fiz, foi para eu passar a minha alça. Aqui eu vou fechar. Vou ajeitar aqui. Aqui também. Aqui para as alças da minha bolsa, eu cortei 8,5 de largura por 43 de comprimento. Eu fechei e deixei 5 centímetros em cada lado aberto. Então aqui eu vou passar dentro da minha bolsa, dessa alça que eu formei lá no começo. Eu vou empurrar ele aqui com essa tesoura para ficar mais fácil. Isso. Vou fazer o mesmo com a outra. Vou entrar com ela aqui dentro, que aqui tem uma abertura para eu passar essa minha alça. Se você tiver a mangueira de gás, você pode passar aqui nessa alça para ela ficar bem encorpadinha. Ela vai ficar bem charmosa. Para a alça, para a mangueira, você pode cortar 30 centímetros e passar aqui dentro. Depois que você costurar isso daqui, ó, as pontas das alças. Então aqui eu vou colocar direito, coloquei direito com direito, alfinetei e vou fazer o mesmo também com a outra alça. Direito com direito. E vou costurar. Então aqui eu vou fechar essa abertura com pontos à mão. Então aqui eu vou colocar a linha também vermelha na agulha. E vou fechar com pontos à mão. Aqui eu não vou fazer isso agora, porque eu vou preparar também o lacinho para vocês. Para a bolsa ficar mais charmosa. Então eu faço pontos à mão e eu viro esse lado para baixo. Então aqui a alça da minha bolsa está pronta. Eu vou fazer o mesmo com o outro lado. Eu fecho também com pontos à mão e também levo essa alça, esse lado que eu fechei, para baixo. Se você tiver, como eu já disse no começo, se você tiver a mangueira, é só passar aqui dentro para essa alça ficar mais estruturada. Agora eu vou preparar a alça. Eu vou deixar minha bolsinha aqui de lado e vou preparar o laço. Aqui também eu cortei 2 vezes no tecido e 1 vez no feltrinho. Costurei e vou desvirar. Aqui também eu fecho com pontos à mão. E vou pespontar em toda a volta. Aqui também eu tenho outra parte do meu laço. Eu costurei, deixei uma abertura embaixo. E vou desvirar também. E vou fechar com pontos à mão e pespontar em toda a volta também. Aqui é bom cortar um pedaço do feltrinho para não ficar grossa aqui nessa ponta. Então vou trazer ela para fora novamente e vou cortar essa pontinha do feltrinho.
que eu vou ajeitar para eu costurar. Agora eu vou finalizar o meu laço. Então aqui eu já pespontei, eu vou fazer um pontinho aqui, formando uma borboletinha. Vou costurar aqui a mão mesmo. Aqui eu fiz essa borboletinha, eu vou encaixar na ponta do meu laço. Vou costurar aqui novamente. Vou prender na parte central do laço. Prendi. Vou prender também a parte de baixo, que eu fiz um pontinho. Aqui eu vou prender essa borboleta aqui. Então aqui eu tenho esse lacinho. Eu vou fazer um acabamento aqui. E aqui eu vou prender ele na minha bolsa, desse jeito aqui. Então eu vou abrir a minha bolsa. O forro está aberto. Então eu vou prender ele aqui na frente. Então eu sei que eu quero o meu laço aqui nessa direção. Aqui. Então eu vou fazer os furos com o meu abridor de casa. Ele tem 4 dentinhos. Eu vou marcar aqui o meio. Eu vou marcar nessa florzinha aqui branca. Rosinha clara. Eu vou furar para eu encaixar o meu laço. Então aqui eu fiz a marcação aqui. Como o tecido é preto, só eu que estou enxergando. Então aqui eu vou abrir também aqui do outro lado. E vou também fazer aqui a parte superior. Então aqui eu já sei onde está. Do outro lado também, bem juntinho. Eu venho com a minha mão por dentro. Aqui o meu tecido já está furado, eu vou furar o estruturado também. Com cuidado para não rasgar o tecido.
Muito cuidado que o buraco é pequeno, então não posso entrar com o abridor e fazer um buracão grande não. Vou fazer o mesmo. Vou encaixar aqui primeiro a parte de baixo do meu enfeite. Ficou um pouco mais difícil, mas a gente consegue encaixar. Agora eu vou encaixar o meu laço. Passo primeiro aqui. Lá eu já tenho os furos. Aqui. Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas ele vai encaixar perfeitamente. Vamos achar o forro da bolsa, buraquinho. Aqui ficou pronto o meu laço e a bolsa está prontinha. Aqui é só fechar também com pontos à mão, ou pode fechar na máquina, trazer o forro todo para fora e fazer a costura à máquina. Se você gostou dessa ou de outras bolsas, é só se inscrever no curso de bolsas aqui na Avenida dos Carinás, 739, ou pelo telefone 5042-0145. Um beijo, estou te esperando.